Boa tarde, começamos mais um Direto da Redação. Meu nome é Tori Oliveira, sou editora no site da Carta Capital. Estamos hoje com a Esther Solano para falar um pouquinho sobre as jornadas de junho de 2013. A Esther é socióloga, professora e pesquisadora da Unifesp e desde 2013, né, Esther, estuda as manifestações de massa, tivemos muitas aqui no Brasil. E ela também é autora do livro Mascarados, a verdadeira história dos adeptos da tática Black Bloc. Aproveito, gente, para avisar que a gente fez um especial, chama muito mais do que 20 centavos, as manifestações de 2013 e suas consequências, que reúne as reportagens e análises feitas pelos jornalistas e colunistas da Carta Capital. Esse especial está disponível para download gratuito, você encontra o link na descrição da transmissão no Facebook. Esther, muito obrigada por ter vindo hoje, 13 de junho, né, de 2017, 4 anos depois do dia que escalou, né, realmente as manifestações. Agradeço muito a presença aqui. Obrigada a você, Tori. Esther, você é uma socióloga que desceu para as ruas em 2013, né, para tentar entender um pouquinho do que estava acontecendo ali ainda naquele início. Hoje, 4 anos depois, já dá pra gente falar um pouquinho sobre qual seria o legado de junho de 2013? Que consequências que aquele movimento de rua trouxe para a sociedade, para a política brasileira? Olha, eu acho que foram várias consequências, inclusive que a gente está vivendo ainda pós-junho de 2013 e não sei se vai acabar. Provavelmente vai continuar até 2018, esse ciclo enorme histórico, né? Mas eu acho que para mim teve uma consequência fundamental, a primeira, que foi uma intensa politização da sociedade brasileira, né? Era muito interessante porque eu, antes de junho, comentava com meus alunos e a grande maioria não tinha tido uma experiência de manifestação, de protesto em rua, né? E pouco se falava de política antes. Agora você vai a qualquer lugar, em qualquer canto da cidade e está se falando em política, né? Então isso é uma coisa, eu vejo isso de uma forma positiva, né? Parece que a política está muito mais no cotidiano, muito mais no dia a dia, né? Isso é fundamental. Agora, tem para mim, uma das consequências fundamentais, como foi o desenrolar do pós-junho, fundamentalmente, nós vivemos uma característica para mim fundamental, que era a seguinte: em junho estava todo mundo nas ruas, era um maremar muito heterogêneo, muito complexo, uma complexidade social muito grande, e no pós-junho nós vimos uma divisão, uma divergência, uma polarização entre dois grupos sociais muito definidos. Então eu diria que em junho começou todo mundo junto nas ruas e no pós-junho a gente se dividiu nas ruas. Se dividiu entre esquerda e direita, pode falar isso? Se dividiu assim, nas pesquisas que eu faço com o Paulo Hortelado, com o Márcio Moreto, a gente vê muito isso, e nós chegamos à conclusão, fazendo pesquisa na rua, no Facebook, que a principal divisão, na verdade, tem o centro, o PT é o centro simbólico, né? Então, tem aquele grande grupo social que é antipetista, né? Então, que saiu às ruas pedindo a saída da Dilma, o impeachment, apoiando a Lava Jato, agora posteriormente, e tem outro grupo que saiu às ruas enfrentando o que para ele seria o golpe, né? Então, nós dissemos que, na verdade, é o antipetismo e o anti-antipetismo que reagiu a essa onda a favor do impeachment. Interessante. Então a gente pode dizer assim que a política acabou indo para a rua e depois acabou se dividindo em dois, do antipetismo e do anti-antipetismo. Isso, porque se você pensa um pouco, quem que estava em junho nas ruas? Nós tínhamos, por uma parte, a esquerda tradicional, então você tinha partidos de esquerda clássicos, sindicatos, movimentos sociais tradicionais. Você tinha os movimentos autonomistas, né? Então tinha o MPL, tinha o Black Bloc depois, por exemplo, mas tinha também pessoas com um repertório nacionalista, mais de direita, bandeiras, né? Então todo aquele repertório mais clássico do nacionalismo, etc. Né? Todo mundo junto nas ruas, mas o que aconteceu? A esquerda mais tradicional saiu das ruas, sumiu num determinado momento, o PT ficou muito enfraquecido também, então esse repertório mais socialista, clássico da esquerda clássica saiu. Você teve um desgaste muito grande dos movimentos autonomistas, Black Bloc, etc., que durante 2014 foram realmente muito criminalizados, né? Teve uma ação muito repressiva da polícia. E quem ficou nas ruas, que ficou muito mais organizado e que ficou com uma dinâmica muito mais intensa depois, foram justamente essas pessoas que se definem como conservadoras de direita, com esses novos grupos que se colocaram aí, como o Vem para a Rua, Revoltados Online e o Movimento Brasil Livre. Entendi. A gente está aqui também com algumas perguntas dos sócios, né? Sócio Carta Capital. Se você for sócio, você consegue mandar as perguntas antes, com exclusividade. Privilégio, né? Para os nossos incríveis convidados. E aqui é uma pergunta da Cecília. Ela pergunta, Esther, quem que são os Black Blocs, né? Ou os adeptos da tática Black Bloc. Você fez um livro inteirinho com várias entrevistas, né, com eles na época. Dá para responder quem são eles? Sim. Quem Olha, eram eles? pelo menos, isso é
justamente adepto da tática Black Bloc, né? Porque não é um grupo, na verdade, uma forma de protesto. Nós fizemos muitas entrevistas com eles e eu acho que dá um pouco para chegar a uma conclusão do que era o Black Bloc aqui em São Paulo, porque a maioria, de fato, eram jovens, né? Assim, alguns até meninos de 15 anos, 16 anos, até 30 anos de idade, a maioria das periferias da cidade, então aqueles jovens que ficaram durante um ano saindo para as ruas, protestando, com máscara, etc. A maioria veio da periferia, a maioria estudando, né? Estudando na universidade, trabalhando. Então, eu costumo classificar que é aquele jovem que vive numa região distante de São Paulo, periférica, mas que já teve acesso a uma educação formal, que já teve acesso a um certo conhecimento político-crítico, então é capaz de fazer essa crítica sobre qual que é a situação desse jovem, qual é a situação da conjuntura política do país. Você falou um pouquinho que no pós-2013 eles acabaram sendo muito criminalizados, né? É possível dizer, assim, que eles foram, de certa forma, mal interpretados, ou que você tem um desconhecimento ainda muito grande sobre quem são essas pessoas e o que é que elas realmente fazem? Sim, e isso é natural porque é realmente uma tática que é complicada, né? É um pouco essa filosofia de que você utiliza a violência simbólica, performática, para chamar a atenção sobre um debate, sobre uma questão social e levantar, de fato, um debate público. Mas isso é complicado, né? E ainda mais complicado num país como o Brasil, que é muito conservador, que é muito punitivo, e que tem uma imprensa hegemônica que, enfim, muitas vezes acaba sendo de um corte conservador muito clássico, né? Então, essa tática não acaba de conseguir levar essa mensagem, é muito complicado, né? Você tem rapidamente o rótulo de vaderneiro, vândalo, criminoso, terrorista. A gente viu agora em Brasília, no Ocupa Brasília, como tudo foi muito mais centrado na depredação dos ministérios do que da violência brutal que supõe que Temer ainda esteja no governo depois de tantos escândalos de corrupção, né? Então parece que, em vez de conseguir esse objetivo, por todos esses fatores, acaba sendo, o centro do debate acaba sendo essa violência simbólica e não justamente a principal das violências, que é essa violência de Estado que nós estamos sofrendo. Entendi. Outro dia eu vi uma pesquisa que falava um pouco sobre essa questão da tática da violência, né? Que ela, por um lado, ajuda a divulgar o assunto, mas que ela acaba trazendo muita antipatia, assim, muita incompreensão, né? Sim, e isso é muito curioso, né? Porque eu sempre penso na incoerência que significa isso no Brasil, que é um país, às vezes eu penso, e desculpa ser um pouco forte, mas é um país literalmente genocida, né? Porque nós temos 60 mil homicídios por ano, então é um país onde se mata muito em termos, literalmente, de guerra civil, e nós ficamos apavorados por umas vidraças quebradas, né? E porém nós temos uma violência brutal, mas que é uma violência que é periférica, que é silenciosa, que é nas margens da cidade. Quando a violência se faz no centro, aí então levanta toda uma polêmica e uma crítica, né? Então, interessante para mim também a tática Black Bloc, porque ela expõe essa incoerência, né? Uma violência que é contra objetos chama muita atenção, mas uma violência que é genocida contra a vida não provoca nada. Entendi, acaba não tendo a mesma repercussão. Nada. Entendi. Ó, Esther, uma outra pergunta do sócio, Paulo César Pereira de Mello. Ele pergunta se as jornadas de junho poderiam representar embriões de novas formas de fazer política, mais afirmativas e mais voltadas para a ação autônoma, no lugar dos protestos tradicionais, né? Sim, eu acho que sim, porque as jornadas, se bem, por exemplo, o protagonista do começo das jornadas foi de fato o MPL, mas o MPL tinha uma trajetória histórica já de longo termo, mas de fato foi muito popularizada, né, a estratégia mais autonomista do MPL, e eu acho que sim, eu acho que se popularizou essa ideia de que protesto pode ser, sim, feito de uma outra forma, um grupo coletivo social pode ser, sim, feito de uma outra forma que não seja aquela questão mais hierárquica, mais definida, tipo o movimento clássico, e nós tivemos, me parece, uma consequência muito clara disso, que foram as escolas ocupadas, por exemplo. Verdade. Que foi um movimento muito potente, muito poderoso, mas feito de uma forma muito mais de autogestão, autônoma, horizontal, etc. E para mim foi um reflexo, sim, um pouco, né, de como que as jornadas de junho impactaram também nessa mobilização mais jovem. Entendi. Legal. A gente estava falando um pouquinho antes, né, sobre o que aconteceu depois, né? Então, isso que a gente estava falando agora, se por um lado foi um embrião de uma nova forma de fazer protesto, inaugurou uma era nova, vamos dizer assim, de protestos de massa no Brasil organizados de forma diferente, também algumas coisas acabaram sendo apropriadas, né, por grupos mais de direita. Vem pra rua era um slogan clássico, uma coisa que você escutava, vem pra rua, e agora foi totalmente ressignificado, né? Que análise que você faz desse processo? Eu acho que são duas coisas acontecendo em paralelo. Por uma parte, como eu falei antes, a esquerda mais clássica sai das ruas
e um pouco me parece que evidentemente fica refém de todo um processo de desconstrução do PT, né? O PT acaba estando na mira dos escândalos de corrupção, acaba ficando na mira do Lava Jato, o governo Dilma, que também tem uma série de inabilidades muito grandes, e o próprio governo Dilma acaba criminalizando muitos movimentos sociais, né? Então acho que por uma parte a esquerda, que poderia ter estado nas ruas, acaba se afastando muito nas ruas, refém de todo esse processo muito dramático que o PT viveu. E por outro lado tem uma direita que se configura como uma nova força de rua, de ocupação de rua, porque vê que tem aí sua chance de se posicionar no cenário político. Então você vê esses dois grupos fundamentalmente, o MBL, né, que também não é por acaso, né, um nome muito parecido ao MBL, e o Vem para a Rua, e os Revoltados, que sumiu do mapa, mas está nesse primeiro momento, que são os grupos que sabem, se organizam muito bem para canalizar esse descontentamento tão grande que está em junho, mas canalizá-lo de uma forma que para eles é conveniente, que é justamente explorar esse sentimento antipetista do que nós falávamos antes, né? Então são duas coisas em paralelo, a esquerda que some das ruas, quando as ruas normalmente são da esquerda, são muito mais, culturalmente muito mais da esquerda, e uma direita que por interesses eleitorais, políticos, se organiza e acaba canalizando muito mais esse sentimento, né? E isso é curioso, porque quando você faz pesquisa com os grupos de direita que puxam as manifestações, MBL, Vem para a Rua, e as pessoas que vão para as manifestações, tem uma divergência e não são o mesmo, né? Só que, enfim, eles souberam muito bem canalizar isso e se apropriar dessa massa de pessoas descontentes. Entendi. Que descontentamento que elas têm? Você também foi a campo, né, nas protestos a favor do impeachment da Dilma e também nos contra, né? Sim. Quem era a favor do impeachment? Quem eram essas pessoas e o que elas pediam, assim, além da saída da Dilma? Olha, isso é bem interessante porque é uma massa bem heterogênea, né? Nós fizemos pesquisas sobre comportamento, enfim, atitudes políticas, perfil mais cultural, moral, etc. E tem uma heterogeneidade muito grande. Então, por exemplo, quando você pergunta sobre pautas feministas, LGBT, drogas, etc., muitos até podem ser considerados progressistas, né? Mas tem algumas coisas que definem eles. A primeira é o antipetismo, que era o fator de coesão enorme de todos eles. Então, a maioria deles se definem como muito antipetistas, né? É uma questão assim, até visceral muito grande. O antipetismo é um fator essencial, né? E isso é interessante porque eles se definem como muito antipetistas, porém, por exemplo, uma coisa curiosa é que eles não são liberais na economia. Os grupos como o MBL e Vem para a Rua são Estado mínimo, políticas neoliberais, a favor das reformas da Previdência, trabalhista. As pessoas que vão para a rua não são. Por isso que eu te falei, tem uma divergência e uma manipulação, uma utilização também das manifestações mais conservadoras, né? O que une todas elas é o sentimento antipetista e que ultimamente está derivando um sentimento muito antipolítico, porque antes era muito foco com o PT, agora como depois do impeachment, depois de que a Lava Jato avançasse, eu vejo que agora um sentimento muito contra a classe política geral, né? O Vem para a Rua tem aquele lema agora, faxina geral, que prendam todos, então é um sentimento que avança a uma questão antipolítica muito mais abrangente, né? Fora todos eles. Fora todos eles, aliás, que prendam todos eles, né? Aí você vê o punitivismo entrando, né? Porque o lema do Vem para a Rua não é muito mais forte ainda, que prendam todos eles, né? Caramba. E Esther, a esquerda organizada no Brasil, a mais tradicional, a ligada a partidos, a movimentos, ela aprendeu as lições de junho de 2013? Conseguiu já pegar alguma coisa dali e tirar alguma lição? Olha, é tão difícil aprender alguma, não sei, está complicado para todos nós, né? Está complicado primeiro fazer uma avaliação do que está acontecendo. Mas eu acho, pelo menos para mim, uma das minhas avaliações mais importantes da esquerda é que a gente não pode ficar refém de um processo político partidário continuamente, né? Então eu entendo que aqui no Brasil o PT é muito hegemônico na esquerda ainda, e isso pode ser muito potente em termos político-eleitorais durante uma época, mas isso nos faz também frágeis, né? Então, quando o PT sofre uma derrota tão grande em termos não só eleitorais, sino simbólicos também, a esquerda inteira parece que sofre a mesma derrota, inclusive os movimentos sociais, de rua, coletivos, etc. Acho que isso é importante, a gente não pode ficar tão refém da política partidária e temos que começar a introduzir novas dinâmicas, né? novas formas de representatividade, talvez inovar seria uma coisa importante, inovar e buscar formas de representatividade novas. Não significa que o partido não seja importante, que é fundamental, mas não podemos ficar só reféns dessa lógica partidária, né? E essa questão do partido, a uma certa altura de junho de 2013, houve uma divergência dentro do movimento, né? Tinha gente que defendia que os partidos se afastassem. Isso. Mas os partidos iam mesmo assim. Eu lembro que teve uma cena que jogavam várias garrafas aqui na Paulista mesmo, né? Isso cria muita tensão sempre, e isso é muito simbólico, porque você está colocando aí um debate fundamental que
uma grande parte da direita, de fato, não se identifica com partidos, mas uma boa parte da esquerda tampouco se identifica. Então, é muito claro que o partido está num momento de crise de representatividade muito grande, né? Tem uma falta de conexão aí simbólica, psicológica, até emocional do partido com as suas bases. Mas, para mim, o partido é uma figura muito importante. Então, acho que a gente tem que fazer um esforço por reconectar o partido com a sociedade. Mas, em paralelo a isso, por que não pensar também em outras formas de representatividade? Estou pensando aqui em plataformas, né, coletivos de movimentos. Então, acho que a gente pode ir pelos dois rumos, reforçar o partido e reconectá-lo, mas também pensar em outras formas alternativas de representatividade que podem ir em conjunto caminhando. Entendi. E, Esther, uma coisa que marcou muito junho de 2013, especial dia 13 de junho mesmo, foi a questão da repressão policial, né? Que de repente ficou escancarada. Sim. Por meio das câmeras, a gente via o choque avançando, foi um momento bem dramático, assim. Na sua opinião, qual que foi o papel que essa repressão acabou tendo na amplificação ou no movimento mesmo em junho? Fundamental. Para mim, se não foi o fator prioritário, foi um dos prioritários. Porque eu me lembro que nas entrevistas com o Black Bloc, quase todos os garotos da tática falavam: se eu não tivesse visto a repressão policial, eu nem sabia o que era Black Bloc, eu nem teria sido adepto da tática. Então, a grande maioria falaram que, na verdade, assim, a reação deles, aderindo a tática Black Bloc, foi justamente uma resposta a essa violência policial que muitos deles viram, né, nas ruas, né? Então, para mim, foi um fator fundamental, potencializou muito mais os protestos. E isso é curioso porque, se você pensa o que nós aprendemos em termos de repressão, em termos de direito ao protesto 4 anos depois, foi muito pouco, né? A gente vê que ainda temos, inclusive, acho que retrocedemos em muitas coisas, né? Uma repressão policial muito grande. E eu acho que é importante frisar que não é só repressão policial, é uma criminalização muito grande por parte do Poder Judiciário, por parte do próprio Poder Legislativo e por parte de uma grande parte da imprensa e, obviamente, claro, com a chancela de uma grande parte da sociedade que tem esse viés punitivo, né, enorme, né? Então, acho que na questão do direito ao protesto, me parece que retrocedemos desde junho até agora, não tivemos nenhum avanço e, pelo contrário, a polícia, que estava muito perdida em junho de 2013 porque não sabia muito bem como reagir com esses novos movimentos, em vez de aprender a lidar com o protesto de forma, me parece, muito mais democrática, mais pacífica, assim como a política está lidando com o protesto de forma muito regressiva. Entendi. Eles se sofisticaram nas táticas também de repressão, né? Policial e politicamente, porque você vê politicamente muitos movimentos, inclusive assim, o próprio PT, o próprio governo Dilma já foi um governo muito criminalizador com os movimentos. A gente lembra na época da Copa, né, ali antiterror, etc, né? E parece que de então até cá a gente não fez nenhuma reflexão sobre esse direito democrático ao protesto, quando nós vimos um ciclo de inúmeros protestos, né? Deveríamos ter feito isso. E até havia uma diferença a gente até fez uma entrevista, acho que foi a Débora Mello, nossa repórter, que fez, sobre como que parece que tem dois tipos de polícia de acordo com a manifestação, né? Que acho que foi até um protesto que teve na PUC, que foi que a polícia acabou reprimindo um lado e protegendo o outro. Isso também continua, essa dinâmica, né? Eu sempre falo que, na verdade, tem 3 tipos de atuação policial. A primeira, mais dura, é sempre contra os movimentos autonomistas, né? Então, MPL, contra os secundaristas, comitês contra a Copa, contra a Olimpíada, Black Bloc, né? Aí a polícia sempre é muito mais repressiva, né? Depois você tem os protestos dessa esquerda tradicional, que a gente falava antes, né? Então, MTCT, CUT, etc., que a polícia sempre fica, assim, um pouco sobre aviso, mas não é tão repressiva como os primeiros. E os últimos são esses nacionalistas verde e amarelos, né, que você vê uma cumplicidade muito maior. O que também é natural, porque você tem protestos que são anti-establishment e você tem protestos que são para reforçar justamente o establishment, né? E a polícia, não dá para esquecer, é o braço armado da política, né? Então, todo protesto que seja ameaçador, a política vai agir, protesto que não seja, não vai, né? Então, entendi. E também a gente pode falar um pouquinho sobre a questão da atuação da mídia, né? Já que a gente está aqui, a gente faz autocrítica. Porque, e como que você analisa a atuação ao longo de 2013 e depois também teve os protestos contra a Copa do Mundo e seguiu-se, né? Eu acho que uma grande parte da mídia hegemônica teve um papel fundamental nessa criminalização dos movimentos, né? Eu me lembro ainda do famoso editorial Retomar a Paulista, da Folha, né? Que parecia que nós estamos aqui numa estado de exceção, né? Numa pré-guerra civil, né? Então, eu acho que a mídia hegemônica joga muito no alarmismo social, joga muito na histeria social, e jogam muito o jogo do punitivismo, né? Esse é um punitivismo seletivo, claro, né? É aquele protesto que incomoda, deve ser reprimido, e assim, está se procurando uma criminalização e uma repressão que é totalmente desproporcional, né? Você está pensando
simplesmente numa manifestação, jamais poderia ser reprimida, por exemplo, quando nós já vimos várias vezes, como por exemplo caminhões da rota numa manifestação, isso aí é absolutamente desproporcional. Então, acho que a mídia, principalmente a mídia hegemônica, ela tem um papel muito importante justamente em inflamar esse punitivismo e essa repressão. A mídia tem uma voz importantíssima, e num país onde a mídia ela é refém de grandes grupos econômicos, tem um papel, infelizmente, enfim, muito mais, talvez maior do que deveria em termos de conservadorismo, do que ela representa, né? Por isso que o papel da mídia alternativa, etc., é importante, né? Para nós podermos ter uma outra visão, que não seja aquela visão hegemônica, punitiva, conservadora, etc. Que, inclusive, essas formas alternativas cresceram muito na esteira de 2013, né? De ficar assistindo, acompanhando live, eram coisas que ninguém não tinha antes. Né? E esse é um fenômeno super interessante, porque se você pensa na mídia alternativa dessa forma, parece que agora o cidadão ele não fica mais no papel de mero receptor de informação, receptor passivo, ele se transforma também num criador de informação. Porque qualquer um agora com um iPhone, né, com streaming, pode ir numa manifestação, gravar, solta no Facebook e já virou um viralizador de informação. Isso é muito interessante, né, porque a gente passa de ser consumidor a ser também uma peça-chave na criação de informação. Isso empodera muito o cidadão. Teve muitas cenas de violência, de repressão policial, que se não fosse justamente pela testemunha dessa mídia alternativa, mídia cidadã, não teriam sido literalmente vistas por ninguém. Então, eu acho que isso empodera muito. Agora, às vezes também preocupa essa mídia alternativa, essas novas mídias, caem nos mesmos vícios da imprensa hegemônica, que só mostrar um lado. A ideia é justamente que a gente tenha uma pluralidade, uma heterogeneidade de lados, né? Porque nenhum lado nunca tem a verdade absoluta, né? Sempre nós temos que ter várias vozes, né? E, Esther, como que é a recepção na academia desse tipo de estudo sobre manifestação de massa? Quando você começou a querer pesquisar Black Bloc ou manifestação, foi bem visto? Como que foi recebido? E como que é hoje? Hoje acabou virando uma coisa realmente importante, né? Teve um pouco de polêmica, porque dentro da própria esquerda, eu acho que o Black Bloc não é muito bem entendido, né? Então, muita gente, até, enfim, na própria academia, falava, mas o que você faz lá? Esses meninos não sabem de nada, o que você vai... Mas, enfim, eu sempre penso que a mim, enfim, não me importa muito nesse tipo de coisa, mas eu acho que, principalmente nós que somos sociólogos, é um pouco independente o que você pense do objeto de estudo, mas se essa questão é importante, você tem que estar lá estudando, né? Então, nós somos muito simbólicos, eu acho que para isso eu sou muito simbólica, porque eu comecei estudando Black Bloc e depois acabei estudando essa nova direita que foi para as ruas, né? Eu sempre digo, não tem questão a ver com a sua referência ideológica, é que o momento é importante, o grupo que está aí é importante. Então, acho que como acadêmico e como figura pública, você tem também, enfim, tem um certo dever com a sociedade e você tem que ter... Eu acho que é importante a mim essa ideia de você fazer estudo, pesquisa, porque nós carecemos muito disso. A gente está num momento que é muito de histeria coletiva, muito de achismo, né? Muito de essa neurose, esse frenesi também das redes sociais, e falta muito uma reflexão um pouco mais profunda, consciência, com dados que você só consiga se estar nas ruas. Então, eu acho que isso é importante para ter, enfim, um debate político de um pouquinho mais de qualidade, né? Que falta muita qualidade no debate político coletivo. Fica mais no senso comum, né, geralmente? Fica muito o senso comum. E o senso comum, eu sempre falo para meus alunos que não tem nada mais perigoso do que o senso comum, porque o senso comum, normalmente você você acaba fazendo uma mentira uma verdade, e ainda mais no senso comum, quando tem uma sociedade muito polarizada, acaba jogando muito essa dinâmica do inimigo. Você quer aniquilar o outro, aniquilar o inimigo, e para isso tudo vale, a tal da pós-verdade, né? Então, qualquer tipo de mentira desqualificadora, que é esse pseudo-jornalismo que se faz nas redes, é bem-vindo, porque vale tudo para desqualificar o outro. Então, esse tipo de senso comum é uma arma muito perigosa, e contra isso você só pode lutar com ciência, com dados e com um pensamento muito mais elaborado e mais crítico. Com certeza. Esther, uma coisa que mexe com o imaginário das pessoas é sobre a questão se houve alguma influência externa na criação de junho de 2013, alguma forma de ingerência, algum grupo no exterior. Que resposta a ciência tem a dar sobre isso? Até onde você saiba, claro. Nós perguntamos isso porque temos uma parte da pesquisa medida a influência dos boatos nas manifestações, e nós perguntamos uma das manifestações contra impeachment, e a metade das pessoas pensavam que junho de 2013 tinha tido influência externa da CIA, né, dos Estados Unidos, né? Obviamente que não tem nenhuma comprovação sobre isso, mas esse dado é interessante só para você ver como essas teorias sobre a influência do capital externo, sobretudo do capital estadunidense, tem um impacto aqui também na esquerda, né? Então é curioso isso.
se por um lado a direita pensava que o PT era bolivarianista, que é aquela ideia de que ia implantar uma ditadura bolivariana, venezuelana aqui no país, muita gente da direita pensava isso, muita gente da esquerda pensa de fato que 2013 foi uma grande orquestração de forças estadunidenses, um grande capital internacional da CIA, etc. Né? Então é curioso isso, que evidentemente nada tem uma comprovação sólida, mas são pseudo-informações que circulam muito por grupos, tanto de um lado como do outro. Né? Então, enfim, eu sempre digo que a gente não tem que menosprezar esse tipo de informações, porque são tomadas por muitas pessoas como verídicas. Isso vai criando toda uma consciência política e uma formação política. Entendi. Só dispensar isso como se fosse uma loucura, você acaba não entendendo o impacto que essa informação, esse boato, essa teoria tem na ação verdadeira. Efetivamente. Né? A gente lembra que nas manifestações do impeachment a gente perguntava, mas Dilma trouxe haitianos para votar por ela no Brasil, o PCC é o braço armado do PT, o PT vai transformar o Brasil em uma ditadura bolivariana, e muita gente acreditava. E isso, no nosso campo progressista, pode ser tomado como piada de mau gosto, mas o fato é que tem muita gente que acredita, e portanto nós temos que dar uma seriedade a tudo isso, até simplesmente para combater essa informação, mas é que você não pode ignorá-la, porque está aí, está criando todo um campo político. Entendi. Então tá certo. Sté, tem alguma coisa, algum comentário final, algo que você queria acrescentar sobre essa questão toda de junho de 2013? Eu sei que é muita coisa, muita análise, né? Eu acho que estava comentando com uma amiga hoje que se em junho de 2013 alguém tivesse dito que nós íamos chegar até aqui, enfim, ninguém teria acreditado, né? Eu penso um pouco em toda essa cronologia, nós tivemos junho de 2013, a Copa, tivemos o impeachment, essa polarização enorme, a Lava Jato continua avançando, e nós acabamos hoje, 4 anos depois, com um presidente envolvido em corrupção, que não sai do poder, que aparentemente talvez até nem vai sair, e temos uma eleição daqui a um ano que está absolutamente incerta. Então, eu acho que a conclusão um pouco de tudo isso, que a gente está numa sociedade, herdamos uma sociedade muito polarizada, um cenário político totalmente arrasado, porque se você pensa um pouco da política tradicional, enfim, grandes partidos, o PMDB e o PSD estão numa situação crítica, o PT está na mesma situação, só que tem uma base social muito mais forte, tem a figura do Lula ainda, né, que sempre tem uma carga simbólica grande, mas a gente chega a 2018, que talvez um pouco o fim desse grande ciclo, com uma incerteza enorme, né, a gente nem sabe como que vai ser a eleição, quem vai se candidatar, que clima social nós vamos ter. Então acho que abre-se um período de descontentamento, de frustração e de negação da política, que é uma coisa que a mim me preocupa muito. Eu vejo de 2013 até agora o sentimento antipolítico, de negação da política avançando, e isso me preocupa muito porque deixa a porta aberta para figuras, para outsiders do mais diverso tipo, como por exemplo o Bolsonaro, que está se colocando aí nas pesquisas, né, de uma forma também, que eu sempre digo, não dá para menosprezar nem para rir da figura dele, porque ele vem avançando de uma forma muito rápida, né? Então eu acho que talvez para mim essa seja a consequência mais trágica de tudo isso, né? Como vai avançando o sentimento de negação da política, quando a gente deveria ter o sentimento contra a afirmação da política, só que por outras formas. E como trazer essa afirmação da política, né? Também é um pouco difícil, né? Muito difícil, porque as pessoas têm, eu acho que as pessoas têm um pouco esse sentido de que política é partido política. E quando você tem uma desconfiguração tão grande dos partidos e uma falta absoluta de credibilidade dos partidos, a pessoa acaba fazendo essa vinculação psicológica que é descrença na política de forma geral, né? E eu insisto muito sempre, né? Política, na verdade, é o dia a dia, né? Todos nós fazemos continuamente política, então nós deveríamos estar pensando agora em formas de maior participação popular. Por isso que eu insisto, por exemplo, na importância que as mais diretas teriam agora, né? Justamente porque você aumentaria a participação popular, aumentaria o debate popular democrático. Mas infelizmente acho que é complicado isso, né? Porque falta, enfim, a gente tem que ter muita mais ousadia política para reivindicar, para criar formas, e o momento agora não parece esse. O momento é muito desencantamento global, porque isso a nível internacional, né? É um desencantamento que é global. Então a esquerda tem um papel muito importante, que é recuperar um pouco essa ilusão das pessoas pela política. Estimular o sonho de alguma forma. Estimular os sonhos e o pouco de esperança que ainda tem por aí, né? Tá bom. Sté, muito obrigada por ter vindo aqui hoje conversar sobre junho de 2013, esse ano que nunca terminou. E nem vai terminar ainda. E não vai terminar tão cedo, né? Pelo jeito. Gente, muito obrigada por terem acompanhado aqui hoje a transmissão do Direto da Redação. Eu lembro de novo que dá para fazer o download gratuito do especial que a Carta Capital produziu sobre junho de 2013, que chama Muito Mais do que 20 centavos. Você pode encontrar o link na descrição mesmo, você consegue baixar gratuitamente.
E também lembrar que o Direto da Redação é parte do programa Sócio Carta Capital, que a gente está nessa campanha para tentar trazer novos sócios, trazer novos leitores, para justamente estimular o jornalismo transparente e crítico que a gente acaba produzindo aqui. Então, queria agradecer a todos vocês e agradecer a Esther novamente. Obrigada.